Prezados e amigos, irmãos em Cristo Jesus, irmãs, eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus nessa noite, que na verdade estamos fazendo esse vídeo com essa pregação. Seria hoje culto, mas estamos dando uma pausa aí, meus irmãos, porque eu já expliquei o motivo que não temos condições assim de fazer a live, porque a missionária não anda bem, mas não é nada grave, graças a Deus, está tudo nos conforme, no controle de Deus, né? Graças a Deus. Mas a live, na verdade, não temos ainda condições de voltar a fazer, mas assim que der, vamos estar fazendo a live com os cultos, né? Mas, qual eu prometi, que não iríamos deixar de fazer o vídeo, o culto não, mas o vídeo, e lançar, né, na página, na rede social, para que os irmãos possam acompanhar, possam meditar junto conosco, que eu estou, a minha Bíblia aberta aqui, né, no livro de Mateus, capítulo 14, verso 16, onde é uma passagem maravilhosa, e nós vamos estar sempre louvando com vídeo, né, fazendo vídeo e também pregando a palavra de Deus, que é muito importante semear a semente, meus irmãos. Ainda que muitas caem em pedregulho, não permanece, né? E algumas caem em terra fértil. Aí, graças ao Pai, as pessoas aceitam a palavra e permanecem na presença dele. Amém? Glórias a Deus. E aqui nós vamos, com esse fundo musical maravilhoso, né? Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14 e verso 16. A palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão dai-lhe-vos de comer. Então eles disseram, os discípulos, né, meus irmãos, não temos aqui senão 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Falou para Jesus: estamos no deserto, num lugar longe, não tem recurso, mestre. Como vamos dar o de comer para tanta gente, para essa multidão? Só temos aqui conosco 5 pãezinhos e 2 peixinhos apenas. Mas, meus irmãos, você que vai ouvir essa palavra através desse vídeo, dessa transmissão, né? Eu pensando que é live, não, através dessa pregação, né? Esse vídeo que você vai ouvir, se você parar e meditar, você vai ver que eles estavam num lugar muito difícil, num deserto. Não tinha ali, naquela época não existia o supermercado, né? Mas tinha a venda, né? Tinha também, assim como se diz, a mercearia, tinha a feira, mas não no lugar que eles estavam, uma multidão, muita gente
não se encontrava nenhuma dessas tais coisas. Ela estava longe do recurso, né, para comprar alguma coisa. E se fosse para comprar, teria que ter ali alguns carros de boi, alguns animais, muitas mercadoria tinha que levar para aquele povo, porque era uma multidão. Olha que maravilha. Como que é maravilhoso ver a obra de Jesus, a obra de Deus. Quando, meus irmãos, naquela época, as pessoas tentavam para a palavra do Senhor. Aqui, então, no verso 18 diz assim, ele disse, trazei-mos aqui. Falou para os seus discípulos, né? Trazei-mos aqui. Eu vou dar um jeito. Não está escrito aqui. E nem ele falou. Creio eu. Mas pensou. Eles não sabem do que o Senhor, meu Pai, tem para conosco. Ele disse, trazei-nos aqui. Não, essas palavras que eu estou falando, eu estou insinuando aqui, um pensamento, opinião minha, mas Jesus sabia do que havia de acontecer, né, meus irmãos? Fé, confiança. Tinha muita. Não vou dizer de sobra, porque as coisas de Deus não é sobra. Ainda que ficar no estoque não é sobra, meus irmãos. É bênção de Deus. Aleluia. Aqui no verso 19 diz assim, tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tornou os 5 pães e os 2 peixinhos e ergueu os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Oh, glória! Aleluia! Tem muitos pregadores que pulam. Eu aqui estou eu estou no estúdio aqui, não estou tendo as condições, porque o espaço é curto, mas a vontade é de sair pulando e gritando, Jesus! Eu estou aqui, Senhor, me abençoa. Nós temos que fazer isso, pedir. Porque Jesus, ele diz, que queres que eu te faça? É assim que Jesus diz, né? Que queres que te faça? Falou para o cego. E o cego falou que eu veja. Aí Jesus disse, então veja. É assim. Quando o limite garantido, o dinheiro que você guarda nas caixinhas, vira o limite do seu cartão de crédito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entrou um comercialzinho ali, no fundo musical, meus irmãos, mas as coisas ao vivo, quando não tem operador, a gente está pregando e cuidando do som, acontece tais coisas, né?
mas os irmãos sabem que é desse jeito e vamos fazer a obra de Deus conforme podemos, conforme Deus nos dá a graça, né? Aleluia. E aqui estamos, anunciando a palavra, fazendo o ID de Jesus. Por quê? Coisas erradas fazemos de monte. Porque se eu falar, as pessoas fazem, e eu ficar de fora, que nem tem muitos pregadores a maior parte, e ainda diz assim, eu não posso falar porque eu tenho que ser exemplo. E na verdade nós temos que viver o que pregamos, mas também temos que ter consciência que erramos. Hoje, se for olhar para o lado do irmão para com o irmão, a união, o amor, a atenção, coitado, eu diria assim, coitado de mim, coitado de muitos, porque hoje as pessoas escolhem. As pessoas não querem saber da obra de Deus. As pessoas querem saber de quem é que está cantando, está pregando. As pessoas respeitam muito quem eles querem. E a palavra de Deus fica em segundo lugar. Se for pessoas que eles gostam ou se agradam, não sei como dizer, ali está tudo no conforme. A palavra de Deus tem valor, a palavra de Deus é bem pregada, a palavra de Deus, os louvores são bem louvados, mas o que importa é nós atentar para a palavra de Deus, seja quem for, que estiver pregando a palavra, nós temos que olhar para Deus, olhar para cima, olhar para o céu, e não para quem está sem paletó, sem gravata, sem um carro bonito, bom, na porta da igreja, esperando para ir embora. Mas hoje está desse jeito, eu estou falando, meus irmãos. Muitos vão protestar, mas Deus está vendo que está assim, ué. A palavra de Deus não tem importância na mão de qualquer pessoa. Sendo ainda que para Deus não somos qualquer pessoa. Nós somos os pequenininhos, sim, mas somos de Deus. Amém? Graças a Deus. E aqui está essa palavra, onde havia Jesus pregando, e ali havia uma multidão muito grande. E, terminando o trabalho, terminando a reunião, Jesus se preocupou em deixar que eles fossem famintos, com a barriga vazia, né? Sem comer nada. E aqui, Jesus levantou essa causa. Não seria bom que deixasse eles ir sem comer. E aí os discípulos disseram, mas Senhor, se nós temos aqui só 5 pãezinhos e 2 peixes, mas Jesus, traz. Jesus já sabia que tinha, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, revelava tudo para Jesus. Traz aí. Mas, Senhor, talvez pensar, muito pouco para tanta gente. Traz. E eles trouxeram. E Jesus levantou os olhos para o céu e deu graça. E ali mandou que a multidão sentasse nas poltronas, bonita, macia,
estofado, primeira linha. Mandou. Não. Eu tô sonhando aqui. Não mandou que sentasse nas ervas. Ervas é mato, né? Nas moitas. Vamos. Brincadeira à parte. A palavra de Deus é coisa séria. E ele mandou que sentasse. Meu coração parte, porque hoje mandaria sentar nas cadeiras, bem confortável. Mas naquele tempo, nem isso tinha. Tinha as ervas, mas havia muito amor pela palavra de Deus, pela obra de Deus, que é o mais importante. E hoje não está tendo muito. Hoje está tendo muita aparência. Hoje está tendo muito, meus irmãos. Estou dizendo aqui, não é porque. Talvez assim, as pessoas podem até dizer, porque ele não é bem visto, não é bem recebido, não é um de nós. Talvez alguém até fale assim. Mas a verdade é essa. Mas não tem importância. Que eu não seja, ou você que não seja, não fica triste. Basta que você anuncie a palavra de Deus, do jeito que ela é, e do jeito que ele mandou. Faz o ídolo de Jesus Cristo. Faz, meu irmão, faz, minha irmã, do jeito que você pode. Não importa para o que falar de você. O que falar de nós tem de punhado, não somos perfeitos. E se disser que somos, já não estamos sendo, que estamos mentindo. Essa aqui é a verdade. Mas a palavra de Deus diz aqui, que ele levantou os olhos para o céu, deu graça. E ali toda a multidão comeu, saciaram, sentado, ali na erva. E a palavra ainda diz assim no verso 19. E tendo mandado que assentasse a multidão sentasse sobre as ervas, tomou os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pãezinhos, deu-os aos discípulos, e os discípulos repartiu, a multidão, deu a multidão. Oh, glórias a Deus! Ouvinte, e comeram todos, e saciaram, e se levantaram dos pedaços que sobraram 12 cofres. Alguma Bíblia diz cesto. Aqui na minha está dizendo cofres cheia. 12 cofres. Pode imaginar, cesto. E para nós terminar o 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Só homens tinha quase 5.000. Fora as mulheres, que as mulheres sempre dão mais atenção para as coisas de Deus. Você vai numa igreja, se contar 100 mulheres, difícil de ter 100 homens. 100 de homem. Mulher passa dos 100, mas homem sempre é minoria. E as crianças não foram contadas também. Muitas crianças.
Então está assim, meus irmãos, a palavra de hoje é desse jeito. Maravilha, que milagre, que bênção que Jesus fez para aquela multidão, naquele lugar, sem recurso. Mas vamos trabalhar para o Senhor. Vamos anunciar a palavra. É o que Ele mandou fazer o isso. Amém? E eu fico por aqui com essa palavra. E o que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus possa falar no teu coração, no meu coração, que necessito e todos nós necessitamos. Que Deus nos abençoe, cada um de vocês. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E que você quiser expressar alguma coisa, que estou certo ou estou errado, pode expressar. Porque a palavra de Deus sempre em primeiro lugar. Porque a única verdade que tem sobre essa terra, mas nós somos. E a crítica construtiva ajuda. Agora, a crítica por maldade só atrapalha. Eu não atrapalho porque... Não atrapalha porque eu tenho vindo de longe, passado por essas coisas, pelas barreiras que encontrei. Graças a Deus, Deus tem me dado força. Desde 84 estou nessa caminhada e já tive quase desanimando por crítica maldosa, por desprezo, por isso ou por aquilo, mas ninguém tira ninguém da presença de Deus. A pessoa que vai sozinha. Eu saí da igreja, eu desviei por causa de fulano. Não, você saiu por causa de você mesmo. Você tem que... A salvação foi ganhada à força. A Bíblia diz, você tem que ter um objetivo na sua vida. E ela é qual? É a salvação eterna. Está nos planos de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador. O único filho que ele tinha, Deus, que tinha, mandou para que morresse por nós ali na cruz do Calvário, para que nós continuássemos aqui. Nós não tínhamos nem esse direito. Depois que o véu se rasgou, que ele se expirou ali na cruz, é que passamos a ter esse direito. Eram os sacerdotes, eram os grandes, mas sobrou para nós pequenininhos. Amém? Graças a Deus, ficamos com essa palavra. E todos ficam na paz do Senhor Jesus Cristo. E tenham uma boa noite e um bom final de semana. E ora por mim, que eu estarei orando por vocês. Amém? Poderoso e eterno Deus, Pai, que está no céu, eu agradeço por essa palavra maravilhosa, Pai, que só o Senhor tem para conosco, tem para nós, Senhor da glória. Que milagre, que bênção, que nos faz a sentir força, a sentir ânimo, a nos seguir avante. Amém? Abençoa essas pessoas que vão ouvir essa palavra, que vão estar, meu Deus, que vão estar assim meditando. Porque só ouvir também não é importante, mas que possa meditar nessa mensagem que o Senhor nos deixou para nós nessa noite. Amém? Abençoe cada um, cura os enfermos e liberta os oprimidos e abra as portas, Senhor, para aqueles que necessitam. Também, ó Deus, vai de encontro com aqueles que estão desamparados por um motivo ou por outro, por um terremoto, por uma guerra, por uma enchente, por muitas coisas. Tem muitas pessoas desabrigadas. Abençoa eles, ó Pai. E aqueles que estão, ó Deus, Pai, as autoridades terrestres, abençoe também, para que possa ajudar. Meu Deus, abençoe também as autoridades eclesiásticas,
Jesus, eu agradeço por esse momento, por essa noite que o Senhor nos preparou para trazer a Tua palavra. Amém. E amém, e amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito maravilhoso, é gratificante, meus irmãos, falar da palavra de Deus. Conforme ela é, conforme ela está escrita e conforme aconteceu. Amém? Graças a Deus. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.